sei lá, pra meados de 2014, E aí eu falei, pô, eu comecei a ler os textos dos sites lá e tal, falei, acho que eu consigo fazer isso aí. O tio do TI, né? Não, eu tive interesse, de verdade. Eu falei, pô, não tinha nada pra fazer, assim, de diferente. Eu ficava na frente do computador o dia inteiro. Eu falei, pô, eu tenho um computador, eu tenho tempo. Por que não, né? Vamos ver o que dá. Se não der certo, beleza. E, tipo assim, foi só um teste, um hobby. E aí eu entrei num site, né, como editor. E foi, mano, tudo muito rápido, de verdade. Eu fui meio que empurrado pras coisas, tipo, muito sem querer. Porque eu entrei no site em novembro de 2014. Em dezembro teve o Ressaca Friends, que foi o Ressaca Friends que o autor de No Game No Life veio pro Brasil. Lembro. E não podia chegar perto pra ele, não podia fazer pergunta pra ele. Ele teve 1 hora no palco falando a história dele e tal. O cara literalmente brasileiro, eu não podia falar Eu nada dei uma com ele. sorte que eu consegui fazer uma mini entrevista com ele, só com áudio gravado, que eu coloquei o gravador de áudio no bolso, assim, da camiseta. Eu consegui gravar uma mini entrevista com ele, saiu no site. E, tipo, em janeiro saiu essa entrevista no site. Essa entrevista meio que voou. E esse site tinha um podcast. E o cara falou, pô, você entrevistou bem e tal, mano, você não quer contar essa história aí, contar. E eles fizeram aquele fatídico episódio de histórias de eventos de anime. E eu só tinha ido pra um evento de anime, esse. E tinha uma baita história ainda. E aí eu entrei no podcast, eu participei desse podcast durante 3 anos. Foi lá que, tipo, conheci a Carol, né? E eu tava meio desanimado nesse podcast e o que acontece? Eu sentia que eu não podia dar a minha opinião. Porque o podcast era meio que, o dono do podcast é um influencer famoso, então tem que ser a opinião dele, e a gente tinha que ficar lá avaliando a opinião dele, sabe? Abalizando a opinião dele. Falei, não, beleza, sua opinião é legal, isso aí. Não é uma Bad posição vibes, muito confortável, bad né, vibes, gente? Não. Mas o legal é que nesse meio tempo eu acabei conhecendo muita gente legal. Eu conheci a Carol, nessa direção da mãozinha. A mãozinha. Que ela colocou na Ela câmera errada. apareceu, Ela Agora é. E conheci o Lucas, né, que é o meu sócio lá no MDA. Conheci o Vulpix, conheci o Kim, que é o nosso integrante do MDA lá, que mora no Japão. Correspondente internacional. É muito chique isso, velho. Muito chique. E quando eles falam, Vulpix, traduz aí, o que isso quer dizer? Vai. Dá teu nome aí, dá teu Você nome. não é do Japão? Você não fala japonês? Traduz aí. Tanto que a gente chama ele de Vultranslate. Vulpix, traduz aí, vai. Mas é isso, a gente tem que usar, pô. Aí o que acontece? O Vulpix virou pra mim numa época, eu já tava cansado também querendo sair. E o Vulpix virou pra mim e falou, pô, eu tô montando um projeto, eu tô meio desanimado aqui. Ele fazia pauta lá no outro podcast. Ele falou, eu quero montar um podcast pra mim. Se eu montar, você topa participar? Eu falei, topo, eu era amigo de todo mundo ali. Aí, então fui eu, foi o Lucas, foi o Guaraná, que também era do... A gente foi tudo pra esse podcast que era o Animistic. E aí o Vulpix, a gente gravou o Animistic por 2 anos. O Vulpix, ele teve alguns problemas pessoais de burnout mesmo. Ele trabalha numa fábrica no Japão e eu ficava editando podcast, gravando podcast, o horário 12 horas de diferença com o resto dos integrantes. E dá um trampo editar, Nossa, muito trampo. Imagina, e com várias pessoas falando ainda. Vixe. E nessa eu tinha o NSV, que era um canal no YouTube, né? Onde que eu criei principalmente para jogar na cara das pessoas do site antigo que eu trabalhava, que fazer conteúdo com mulher virava assim, que não era só por um rosto. E aí eu falei assim, pô, eu tenho uma ideia muito legal e tal. E o cara achava que chamar a mulher pra fazer pra programa, chama a mulher bonita que dá audiência, não dá audiência não. Mas traz ele aqui que eu vou ter uma conversinha com ele. Ele vai ter uma conversinha a com a Carol sabe dessa história, ela... Chama esse cara aqui que ele vai ter uma conversinha com a Nomination já. E aí E aí o que acontece? O Papo Nerd com Elas nasceu em setembro de 2015, né? Aliás, em setembro de 2016. Em julho de 2017 a gente tava no Anime Friends. Nossa, muito rápido. Muito rápido. A gente tava no palco do Anime Friends fazendo painel com as meninas. E na época eu fiz o programa baseado num programa da Globo, que era o Meninas do Jô. Que o Jô toda quarta-feira ele entrevistava um grupo de mulheres sobre economia. Eu falei, pô, seria legal fazer um programa parecido, mas falando sobre cultura otaku e tal. E aí a gente fez durante muitos anos. Depois de um tempo eu senti que eu tava mais atrasando as meninas do que ajudando, né? Porque eu acho que... Não, porque eu ficar lá só pra fazer pergunta pra elas não adiantava nada. Eu falei assim, vou dar mais espaço pra elas, vou fazer outras coisas. Então eu fiquei lá cuidando do Animistic.
e deixei elas cuidando do Papo Nerd com elas. E aí a Carol começou a cuidar, os meninos começaram a cuidar e até hoje estão aí. E nesse meio tempo aconteceu esse negócio com o Vulpix, né? O Lucas veio conversar comigo e falou, pô, eu não tava querendo parar, não. Aí eu falei, não, eu também não tô querendo parar. Eu falei, pô, o Lucas também era um dos editores do Animistic, né? Falou, pô, se a gente editar junto, eu entro nessa com você e a gente faz uma fusão e monta um podcast todo, novo. Conversamos com o Vulpix, né? Porque, pô, o Animistic era dele. O Vulpix falou, mano, ficou muito feliz, porque ele também não queria parar de gravar, mas ele também não tinha tempo, ele não podia gravar todas as semanas, né? E aí ele ficou muito feliz e nessa a gente fez a fusão lá do NSV e tal com o Animistic e criou o MDA. Fusion. Inclusive a gente anunciou como uma fusão. E criou o MDA, que foi até uma curiosidade, eu conheci o Raul porque eu sou fã e ouvinte do MDA. Obrigado. E um dia eu postei, assim, todo ano, o MDA sempre é meu top 1, e ano passado foi de novo, Foi. o mais ouvido do podcast, do Spotify. MDA. Sempre é. E eles são meus companheiros de treino. Então, assim, o episódio dá 50 minutos. Você fala, mano, eu tenho certinho de eu treinar, velho. Eu tenho certinho de um treino. Aí eu vou lá, faço um treino, ouço um episódio, e aí todo ano eles sempre são o top 1. E aí eu mandei pro Raul há uns 2 anos, né? Aí eu falei, mano, eles não vão nem ver. Tipo assim, só marquei porque eu gosto real do podcast. Aí o Raul começou a me seguir, aí ele viu que eu criava conteúdo, aí a gente ficou amigos de internet. Web amigos. E esse rolê do Spotify, que ele vem fazendo uns 3 anos, de mostrar quantas pessoas ouvem seu podcast, quantas pessoas são realmente fãs e tá sempre ouvindo, é algo muito legal, porque não existia até então uma métrica correta de quanto o seu podcast era ouvido. Você tinha ali os números, só que aí você só tem um número, por exemplo. Downloads, né? Uma coisa muito... Não, mas o Spotify, por exemplo, o Spotify só vai mostrar o número do Spotify. Aí você tem que fazer um cadastro, por exemplo, do Google, que agora virou do YouTube, para ver quantos tem no YouTube. Aí você tem que fazer sozinho uma soma. Hoje em dia foi tudo unificado ali com o Spotify, quando eles compraram o Anchor, que era a empresa, né, do servidor. Então virou um trabalho muito mais profissional. Hoje a gente tem uma noção do tamanho que a gente tem. E é legal até pra gente mostrar, inclusive, pras empresas que a gente existe, porque pra gente a gente era só um moleque falando besteira, pô. Tá tudo bem. É bagunçado, mas a gerência. Exatamente, a gerência. E foi depois disso que a gente até começou a tomar mais cuidados, né? Porque, pô, a gente começa aí em Anime Friends, BGS, não sei o quê, as pessoas te reconhecendo pela voz, bicho. Porque não aparece nosso rosto, é um podcast. As pessoas começam a te reconhecer pela voz e vir falar com você. Aí você fala, não, sou eu mesmo e tal. Ah, que legal, não, eu te ouço, você falou isso. E legal porque você tem uma troca, né? Você tem um retorno. E nesse meio tempo, né? Desde o começo ali do NSV, com o Papo Nerd com elas, o pessoal da Anime Hunter, lá, que são os mesmos donos também da Akiba, eles falaram assim, pô, vamos conversar e tal, a gente virou amigos, os caras falaram, não, vamos apoiar seu projeto. Eles apoiaram meu projeto até hoje e hoje eu tô aqui. Tá aqui, sendo host de mais um podcast, mas agora com rosto. Agora com rosto. Agora as pessoas conhecem. Embora de boné e de óculos. Não. Para as pessoas não saberem totalmente. Pessoal, aquela cara de cansado do sticker sou eu. O cara mais low profile de todos os podcasts, né? Aí quando você acha que não dá pra fazer mais nada, a gente inventa de fazer podcast de RPG e fica... Enfim.